Agora nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Então vamos dar continuidade ao assunto, né? Que a gente estava falando na aula anterior sobre o gato de botas, né? Então vamos lá. Releia a parte final da história. E assim o Marquês de Carabás se casou com a princesa e ficou morando no castelo do ogro. O gato, que havia cumprido sua palavra, transformou-se num nobre cavaleiro e no melhor conselheiro do reino. E nunca mais precisou correr atrás de ratos, a não ser para se divertir. O que de diferente poderia ter acontecido com o filho do moleiro, a princesa e o gato? Produção. Escreva o novo final que você imagina para a história. Use inicial maiúscula no início das frases e a pontuação adequada no final delas. Então, vocês vão escrever um final lá no caderno de língua portuguesa, vão tirar uma foto e vão mandar para a tia Simone. Depois que a tia Simone corrigir, aí vocês vão colocar aqui: no final criado, dá um destino diferente para os personagens? Sim ou não? Tá? Se for sim, aqui. Se for não, mas a intenção é que vocês, né, criem o que de diferente poderia ter acontecido com o filho do moleiro, a princesa e o gato. Então, tem que ser um diferente, né? Usou inicial maiúscula nas frases? Usou a pontuação no final das frases, tá? Então, faça um trecho pequeno, né? Com um final diferente para a história. Na próxima página, nós vamos continuar trabalhando a pontuação e, de acordo com o trecho que vocês leem da história, vocês vão colocar o título da história. Aqui pede para se reunir com um colega, né? Mas não vai dar, vocês vão fazer aí sozinhos, tá? E aí, leia o diálogo, a seguir tentando descobrir a que história pertence. Escreva o título das histórias nos espaços acima dos diálogos e complete as falas com sinais de pontuação adequada. Então, a gente já sabe que quando alguém vai falar, 2 pontos, quando alguém está falando, travessão. O marido comentou com a esposa, 2 pontos. Como é triste não ter filhos. A mulher respondeu suspirando, é verdade, mesmo que tivéssemos um único filho, nem que fosse do tamanho deste polegar, eu já me sentiria feliz. Então, vocês vão colocar o nome da história aqui. A menina perguntou, por que esses olhos tão grandes, vovó? Aí a outra, o lobo bateu a porta e gritou, abram a porta, senão eu vou assoprar e a casa derrubar. Qual é o nome dessa história? O pequeno urso, chorando, queixou-se. Alguém quebrou a minha cadeirinha e tomou todo o meu mingau. Os 3 subiram as escadas e foram em direção ao quarto. Então, é o nome de outra história, tá? Tá bem tranquilo, né? Mas qualquer dúvida é só me chamar. Aqui é uma contação de história, tá? Que nós vamos contar no Zoom, tá bom? No Zoom, na sexta-feira, vocês terão o Zoom da tia Nívia. E depois, vocês vão fazer um Zoom comigo, tá? Porque o horário da tia Nívia, se eu não me engano, é de 9 às 10. A tia vai confirmar, mas eu acho que é sim, ou de 10 às 11. Mas eu vou confirmar. Não, acho que é de 9 às 10 sim, mas eu vou confirmar com vocês. Vou olhar que eu esqueci e agora eu tô gravando, depois eu falo pra vocês, né? Não vou parar pra olhar agora, não. Então, vamos lá. Reúna-se com um colega. Não vai se reunir com um colega, né? Para contar uma história para a turma. Então, você vai fazer e vai contar uma história para a turma. Vai contar sim, lá no Zoom, né? Então, preparação. Escolha um conto popular para contar aos colegas. Registrem o título da história escolhida. Aí você vai escrever o nome da história que você escolheu. Leiam várias vezes a história que vão contar, tá bom? Aí você vai, tá?
Isso aqui você não vai dividir com um amigo, porque você vai fazer sozinho. Lembre-se de que um bom contador de histórias deve encantar o público, por isso preste atenção aos gestos que devem ajudar a contar a história e não desviar a atenção dos ouvintes, ao olhar que deve ser dirigido para a plateia. Então lá no Zoom vocês vão fazer isso, hein? Vão ficar olhando para a câmera e vão contar a história. Para isso ele pede para ler várias vezes, né? Quando você lê a história várias vezes, você passa a entender a história e você vai contar a história, não vai ficar lendo, né? Aí a entonação que deve ser adequada ao fato narrado, quando for alguma coisa assustadora, e aí então abriu a janela do quarto e junto com a ventania entrou, entendeu? Dá uma entonação assim. Eu sei que vocês vão fazer cada uma mais linda que a outra, tá bom? Então, combinado lá no nosso Zoom, que a tia vai colocar lá no grupo, tá bom? O horário. Sexta-feira, só falta confirmar o horário. No dia marcado pelo professor, ou seja, sexta-feira, no Zoom, contem a história aos colegas de turma e ouçam as histórias que eles vão contar, tá? Então, essa aqui é a nossa atividade de produção textual para sexta-feira, tá? Vão lendo, ó, vocês têm hoje, quarta-feira, quinta-feira, né? Para ler a história várias vezes, para poder contar a história. Vocês vão narrar a história sem ler, vocês vão contar, tá bom? Ok? Então, tá combinado. Aí depois vai ser a avaliação. Você contou todos os fatos da história? Aí você vai chegar à conclusão, sim ou não. Usou o tom de voz e gestos adequados ao que estava contando? Ouviu com atenção as histórias que os colegas contaram? Tá? Aí depois que terminar o Zoom, vocês vão fazer a avaliação, tá bom? De vocês. Então vamos lá, continuando. Aqui nós vamos fazer atividades com as palavras. Lembra que M antes de PIB? Antes de PIB, só M pode ser. Não esqueça. Antes de PIB, só M pode ser. Então, leia o trava-língua. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Se falar rápido, vai travar a língua, né? Releia estas duas palavras. Tempo, perguntou. Separe essas palavras em sílabas. Então, tempo, perguntou. Pinte de vermelho a letra M, né? E de verde a letra N. As letras que você pintou estão no começo, no meio ou no final da palavra, né? Então, vocês vão ver aqui. No começo, no meio ou no final. Essas letras estão no começo, no meio ou no final da sílaba. Agora é sílaba. Pinte de azul a letra posterior. O que é posterior? É a letra que vem depois. Posterior. Então, vocês vão pintar de azul, ok? Então, vamos lá. Lembre-se do ditado. Antes de P e B, só M pode ser. Em que outras palavras do trava-língua a letra N está no meio da palavra e no final? Aí vocês vão lá no trava-língua, vão ler e copiar aqui na linha, tá bom? Depois vocês leem em voz alta essas palavras. Também, sempre, tombo, sombra, campo, embora. Circule a letra M. Então, vai circular as letras M das palavras. Nesses casos, quais são as letras logo após o M? Né? Quem vem logo após o M? Aí vocês vão colocar as letras aqui.
Leia agora estas duas palavras. Desculpa, leia agora essas outras palavras. Conselheiro, princesa, convidou, desconfiado, zangado, lamentou. Circule a letra N. Observe essas palavras e complete as regras sobre as letras M e N. Usa-se letra M antes das consoantes. Usa-se letra antes das outras consoantes. Não usa a letra antes de P e B. Qual a letra que eu nunca posso usar? Então, a regra é tranquila, gente. O M só pode ser antes de P e B. Antes de P e B, só M pode ser. Antes de P e B, só M pode ser. Quando eu for escrever alguma palavrinha que tiver o som eu vou ver qual a letrinha que vem depois. Se for a letrinha P ou B, só o M poderá ser. Então, a regra é clara. Não podemos usar N de navio, nem antes de P, nem antes de B, ok? Então, agora vocês vão fazer uma pesquisa de palavras com M no final de sílaba, no interior da palavra e complete o quadro depois. Depois, leia suas palavras para os colegas e ouça as que eles encontraram. Aqui quem vai ler vai ser a tia Simone. Essa aqui, M antes de P, são 6 palavrinhas, e M antes de B, tá bom? Tranquilo, né? Então, vamos parar por aqui e deixar o restante do exercício M antes de P e B para a próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, me chama lá no Zap. Preste atenção nos vídeos, tá bom? Vai fazendo o livro com o vídeo, vai dando pausas e vai fazendo. A tia Simone explica aqui no vídeo bem detalhadamente, tá bom? Para vocês poderem fazer sozinhos. E se tiver dúvida, me chama, tá? De 7h30, no caso de quarta-feira, é até 11h20. Porque a tia Carlinha entra e a tia Simone não vai ficar junto com a tia Carlinha, né? Então, vocês vão dar atenção para a tia Carlinha, fazer as atividades da tia Carlinha, tá bom? Então, às quartas-feiras, a tia Simone fica até às 11h20. Assim como às quintas, a tia Simone só entra às 8h10. Mas nessa quinta-feira não tem, porque a tia Nívia vai dar a aula de inglês na sexta no Zoom do Halloween, tá? Beijocas!